Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Dead Secret. HOG, H-O-G, Hidden Object Games, é um gênero bastante recorrente no Steam, especialmente para terror. São esses jogos de imagem estática que você controla um cursor e encontra itens no cenário. O jogo que eu vou falar aqui hoje, Dead Secret, ele acaba sendo um pouco disso, apesar de ele não ser feito com imagens desenhadas. Ele é todo 3D e tal. Mas ele meio que se insere aí também, na minha opinião. Porque ele é basicamente... Ele não chega a ter a complexidade, não chega a ser um point and click, não tem a complexidade de um point and click, mas ele é basicamente um jogo de encontrar itens e resolver uns quebra-cabeças. Mas ele tem um aspecto de mistério, muito mais do que o de mistério, do que o de terror, propriamente dito. Esse jogo ele é de uma produtora chamada Robot Invader, que ela fez vários jogos de celular, nenhum com uma temática de terror. Esse jogo ele é feito na concepção, ele foi criado para ser jogado em realidade virtual. Eu infelizmente não tenho nenhum Oculus Rift, nenhum troço daquele da Samsung para poder jogar. Então eu joguei no esquema tradicional mesmo. Mas eu li muitos relatos, inclusive um deles que foi o que me fez chegar nesse jogo e jogar, foi um relato do Sueri, 65, o Hidetaka Suehiro, que é o diretor do Deadly Premonition e do Dark Dreams Don't Die, do D4, que é um cara que eu acompanho em redes sociais e tal, ele é muito legal, assim, ele sempre fala dos jogos que ele está jogando. Isso é uma coisa que eu sinto falta por parte dos desenvolvedores, jogar jogos e falar que está jogando os jogos. Esse cara faz isso, eu acho legal. E ele falou que tava jogando esse Dead Secret e que é um jogo legal pra caramba, e esquisito e tal. E pra esse cara falar que o jogo é esquisito, então tipo, eu preciso jogar. Então foi basicamente isso. Aí eu cheguei num jogo extremamente competente, muito bom, apesar de breve e você joga rápido. Mas ele é a história de uma repórter, ela chama Patricia Gable, que ela é de um jornal dos anos 60 e ela cobre basicamente fofoca, mas ela é ambiciosa e ela quer partir para os crimes, para as reportagens investigativas de crime, e ela acaba vendo a oportunidade de sair desse meio de fofoca e pasquinha, assim, para ir para um lance mais sério, quando ela fica sabendo de um caso de um naturalista, um professor, antropólogo, muito famoso, que morre de hipotermia numa casa isolada que ele vivia com uma assistente muito nova. O editor do jornal mandou ela para essa reportagem porque ele achou que fosse uma fofoca boa o fato de um professor renomado e velho morar com uma assistente muito mais nova. E ela meio que teve aquela gana, aquele instinto jornalista que o Tintin falava muito, eu lembro disso. E o Tintin é o maior repórter de todos os tempos, claro. E ele falava que existia isso, esse instintivo jornalista. Ela sentiu isso nesse caso e ela realmente vai atrás para ver se ela conseguia sair disso e ter um grande furo de reportagem daí. Então, no começo do jogo, ela chegando nessa casa isolada, bem isolada mesmo, tem umas plantações ao redor. E eu digo que ele é ROG porque ele não é de movimentação livre. Então você tem pontos específicos que você fica e você olha. Então você sabe por um ícone de umas pegadinhas que você pode ir pra lá ou pra lá ou pra lá. E a casa é realmente uma casa bem legal, que você vai investigando, tem o solar de entrada, aí tem quartos, estufas, tem uma passagem subterrânea, alçapões e coisas escondidas, que é bem legal de casas, investigar e encontrar coisas escondidas. E você vai lendo jornais, artigos de jornais, páginas de diário, cartas, coisas clássicas de jogos, né, bastante jogos de terror que desenvolvem a história e conta uma história extremamente bem feita, assim. Parece até uma boa história do Sherlock Holmes, por que não dizer. E é isso, basicamente. Então, você vai vendo que é muito mais do que isso, de fato, ele realmente não... Ele faleceu de hipotermia, mas por quê? Ele tinha um experimento muito ambicioso rolando ali, e um colega dele de faculdade ficou sabendo desse experimento, aí rola essas brigas e o fato dele querer roubar a pesquisa do cara, e esse cara se isolar para conseguir terminar o experimento dele. E não dá para falar muito mais que isso, mas a ajudante dele tem um papel extremamente importante, e você acaba sabendo mais da vida dela e do porquê que ela abandonou a vida para ajudar esse cara, e a relação difícil que ele tem com a ex-esposa e as chantagens emocionais que essa ex-esposa faz. E aí entra uns elementos bem legais de fantasmas japoneses. Ele tem uma certa obsessão por máscaras japonesas da época feudal, ele inclusive coleciona essas máscaras. E aí você faz uso de uma das criações desse professor de ver coisas que o olho nu não consegue ver e tal.
E tudo meio que tentado galgar em ciência, em estudos, por mais que seja uma história dos anos 60. Então foi uma gratíssima surpresa esse Dead Secret. Ele não é barato, e eu sei que isso pesa muito para um jogo efetivamente curto, mas ele tem alguns finais, se não me engano são 4. E é o tipo de jogo que se você engrena, se você gosta, é difícil abandonar até ver todos os finais, que foi o que aconteceu comigo. Então eu gastei algumas madrugadas aí para ver todos os finais e encontrar todas as coisas secretas e meio que sair satisfeito com a história, com o desfecho dela e com o entendimento do todo, assim. Então é essa sensação que esse jogo passa e eu acho que isso é um tanto quanto raro, porque jogos de terror eles tendem, especialmente esses indies, eles tendem a ser a experiência do susto do momento. O Five Nights at Freddy's ele criou esse conceito, que não é ruim, mas eu gosto também desse que tem uma embasado mais em história e desenvolvimento dos personagens, que não tem acontecido tanto, então esse Dead Secret é um pouco disso. Então eu acho excelente se você gosta desses ROGs, tipo Scratches, ou então aquele excelente chamado Tormentum. Esse Tormentum é realmente bom, vou fazer um programa sobre ele, porque vale muito a pena. Então eu acho que esse é um baita jogo. E se você tiver um óculos de realidade virtual, você puder jogar esse jogo em realidade virtual, sei lá, me conta como é, porque deve ser uma experiência ainda mais imersiva, especialmente nos momentos que você tem que fugir de um ser com uma máscara kabuki, assim, macabra. Então deve ser mó legal essas partes. Então é isso aí, Dead Secret, 2 thumbs up.